Ei, tudo bem? Como é que você vai sair dessa quarentena? Quando o governo determinar, acabou a quarentena, vida normal, todo mundo pode ir para o trabalho, viver sua vida como era antes. Como é que você acha que vai sair? Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem: nunca mais nós seremos as mesmas pessoas. E isso porque a nossa geração nunca passou por uma situação semelhante, né? Hoje nós temos mais de 5 bilhões de pessoas reclusas, né? A maioria das nações estão impondo o isolamento. E isolamento é algo muito aflitivo para algumas pessoas. Tem gente que nunca conseguiu ficar sequer um dia dentro de casa. Quando tinha de repente um final de semana, ou ela ia para a casa de alguém ou ela trazia alguém em casa. E hoje não se pode mais isso. Normalmente, quando alguém passa por uma tragédia, por uma situação de dor muito grande, por um sequestro, um assalto, é comum algumas pessoas desenvolverem um estresse pós-traumático. Elas não sabem lidar com aquela dor e vêm várias síndromes, transtornos, vários problemas subsequentes. Outras pessoas não, elas lidam bem. Em países violentos como o Brasil, é difícil você encontrar uma pessoa que nunca passou por um assalto, por exemplo, por um furto. Eu já passei, eu já vivi situações assim e também situações perto de acontecer. Já fui roubada e já tive assim muito perto de ser, de alguém mostrar a arma, mas aquele assalto não se efetuou. E eu não desenvolvi nenhum estresse, não desenvolvi problema nenhum, não precisei ir a um psicólogo, não menosprezando o trabalho de nenhum profissional. Mas eu quero dizer que tem muitas pessoas que depois dessa quarentena podem sair doentes. Sabe por quê? Porque a vida inteira essas pessoas usaram mecanismos de fuga. Elas usavam o shopping, as compras, a academia, as amizades, os barzinhos, as baladas, a academia, a corrida nos parques como fugas de uma realidade. Elas não sabiam lidar consigo mesmas, elas não sabiam lidar com a família. E hoje, obrigatoriamente, tem que se lidar. E aí, imagina, tem gente que passou anos e anos da vida, talvez toda a sua vida, acumulando lixo, sabe? Lixo dentro da alma. Tem repartições dentro da alma que viraram porões de coisa ruim. Tudo aquilo que normalmente o ser humano não sabe resolver, não sabe lidar e que é feio, que é desagradável, ele vai guardando. E aí a quarentena nos obrigou a olhar para dentro de nós e vermos quem realmente nós somos. A família, por exemplo. Você achava que estava tudo bem, mas a quarentena veio mostrar se você não tinha um convívio legal com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, agora todo dia junto, isso vai vir à tona. Não é a quarentena que está provocando o problema, a quarentena está expondo o problema. O lixo está saindo para fora. É hora de fazer a faxina debaixo dos tapetes, a faxina nos porões. A casa que estava aparentemente arrumada era só aparência. Então, como não se tem mais subterfúgio nenhum, não tem mais como você escapar. Um exemplo, você se apoiava numa amiga, mas agora não tem mais amiga, porque a amiga tem que cuidar da vida dela, ela está tendo que se cuidar e cuidar da família dela, ela não tem como cuidar de você, ela não tem como ficar ouvindo horas e horas você com seus problemas, não é? Então você vai ter que buscar forças para enfrentar suas lutas. Ao invés de você ter um problema emocional mais tarde, porque aqui vários médicos estão falando que tem gente que está correndo risco de desenvolver estado de depressão crítico. Eu recebi uma mensagem há 2 semanas atrás de uma pessoa que é da área da saúde e trabalha num grande hospital e o responsável pelo hospital, o médico responsável, diretor daquele hospital, um homem de 53 anos, até então uma pessoa muito equilibrada, muito boa,
conseguiu lidar com a pressão de ver milhares de pessoas darem entrada nos hospitais e gente indo para UTI, outros morrendo, e faltar equipamento, e faltar pessoal, né? Ele se matou, 53 anos. Ele entrou no banheiro da sua sala e se enforcou. E aquilo foi um choque para todos os amigos dele, para todas o restante da equipe. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo lidar. Não é só quem está preso, né, dentro de casa que está exposto a desenvolver transtornos e problemas graves. Mas quem está também tendo que ir para a rua precisa ter muita coragem, porque está se deparando com perigo. Quem hoje tem que trabalhar num caixa, como um caixa de supermercado, os policiais e várias outras classes que estão ali o tempo todo lidando com pessoas, olha, todos precisam de uma estrutura. E sabe quem pode dar essa estrutura? Somente o Espírito Santo. Antes de me converter, eu era uma pessoa tão depressiva, tão triste. Qualquer problema que acontecia na minha casa, eu ficava por quase uma semana chorando, remoendo aquilo. Os problemas passavam na minha mente, no meu coração, como uma fita que você rebobina o tempo todo, sabe? E aquilo vai e volta. Quantas vezes eu ia para a escola e no recreio todo mundo saía, ia para lanchar e brincar com os colegas e eu ficava dentro da sala chorando e me lembrando da situação que estava acontecendo na minha casa. Se eu ouvisse uma notícia muito triste no jornal, aquilo me chocava e eu chorava e eu chorava. Se eu visse, eu me lembro que um dia eu vi um acidente, eu fiquei com um trauma terrível só de ter visto aquele acidente. Eu não tinha estrutura para aquilo. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Não é que as circunstâncias do lado de fora se alteraram, que a vida ficou boa. Porque no primeiro momento, eu posso dizer para você que nos primeiros meses não mudou nada na minha família. Os problemas continuaram da mesma forma, mas algo tinha mudado dentro de mim. A minha forma de encarar o mundo, de ver as pessoas, de entender, de compreender os fatos e de reagir mediante aquilo havia mudado. Porque quando eu recebi o Espírito Santo, Deus em espírito, a pessoa de Deus estava morando dentro de mim. Então eu não reagia mais só com as minhas forças, eu, Núbia, porque as minhas forças eram insuficientes. Eu já sabia que eu não tinha forças, estava visível. Mas o Espírito Santo tinha. Então eu apelava para a força dele dentro de mim. E todos os momentos difíceis que eu passei na minha vida, mesmo depois de convertida, eu passei momentos que eu não sei dimensionar para você a dor, explicar a dor que eu senti. Eu perdi o meu pai, muito novo, com 51 anos, ele teve um infarto. E quando a minha mãe veio falar comigo, ela não pensou assim, não, a Núbia não tem estrutura para ouvir isso. Ela sabia que eu tinha, por quê? Porque ela também era convertida, ela sabia, não, minha filha tem o Espírito Santo, ela vai saber lidar com essa situação. Quem tem o Espírito Santo, venha-se tudo. Não é demagogia, não, está escrito. É um texto bíblico. Essa é a escritura sagrada. Vence o mundo, vence tudo. Se você não tem o Espírito de Deus, se você é um cristão e ainda não tem o Espírito Santo, esse é o momento de você ter, esse é o momento de você buscar. E a falta do Espírito Santo não é porque Deus é injusto, porque eu tenho recebido mensagens de pessoas que faltam dizer isso. Elas falam assim, eu já fiz o jejum de Daniel, eu já dei ofertas, eu participei de propósitos, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, a minha vida é de casa para a igreja, da igreja para casa, eu não faço nada de errado e eu não recebi o Espírito Santo. Peraí, se essa é uma promessa de Deus, o Senhor Jesus, antes de subir ao Pai, ele falou para todos que estavam ali presenciando aquele fato, eu vos enviarei a promessa do Pai. Quer dizer, o Espírito Santo era uma promessa já do Antigo Testamento, uma promessa de Deus. O Senhor Jesus se comprometeu a mandar. O que ele fez? Ele mandou.
A promessa aconteceu logo depois da ascensão dele, alguns dias depois, na festa de Pentecostes. Os discípulos estavam em Jerusalém e eles foram batizados. E essa promessa não está limitada aos discípulos ou à igreja primitiva. Essa promessa se estende a todos os cristãos. Todos que querem viver para Deus têm direito ao batismo. O Espírito Santo deseja muito mais habitar em nós do que nós desejamos tê-lo. Então, se não acontece, a falha está em você. Não procure a falha em Deus, nem na igreja, nem nas pessoas. Procure essa falta em você. Olhe para dentro de você. E você que acha que é batizado com o Espírito Santo, mas não está conseguindo suportar o isolamento, não está conseguindo ficar dentro de casa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse batismo. Não quero jogar dúvida em ninguém. Alguma coisa está ruim na sua comunhão com Deus. Eu falei esses dias, Paulo viveu um maior isolamento, e imposto também, e injusto. E ele suportou. O apóstolo João viveu isolado na ilha de Patmos para ter revelação. O isolamento não é para o nosso mal. E eu estou dizendo isso com respeito à alma, no sentido espiritual. Tudo isso que está acontecendo no mundo não é para o nosso mal, é para o nosso bem, é para a gente crescer, desenvolver essa musculatura espiritual que está atrofiada. Então, o Espírito Santo é a promessa de Deus. Sem ele, você não vai conseguir suportar nem a quarentena, nem qualquer outra luta. Sabe como nós medimos a nossa vida espiritual? Pela tempestade que os discípulos tiveram que passar. Quando eu olho para aquele episódio que aconteceu lá no Mar da Galileia, quer dizer, um grande temporal se levantou e os discípulos ficaram desesperados, ao ponto de repreenderem o Senhor Jesus. Quando foram acordar o Senhor Jesus, falaram: o senhor não se importa não que a gente está aqui nesse estado? O senhor dorme enquanto a gente está quase morrendo. Quer dizer, só quem era filho de Deus conseguiu dormir naquele barco. Só quem realmente conhece a Deus sabe que Ele está no controle de todas as coisas e que nós não vamos perecer. Esse vírus não é maior do que o nosso Deus. Esse vírus não é maior do que a nossa fé. Basta você clamar, basta você orar, entregar essa situação na mão de Deus e aí sim você consegue dormir. A falta do Espírito Santo se dá por uma única coisa: você ainda não se entregou. E aí vem aquela pergunta: mas como é se entregar? Eu não sei isso, o que está faltando? No próximo vídeo eu vou falar o que é se entregar. E eu vou usar o exemplo do apóstolo Paulo. Ele se entregou. Antes dele ser batizado com o Espírito Santo, eu vou falar o que é que foi que ele fez, digamos assim. O que aconteceu antes do batismo com o Espírito Santo na vida de Paulo, tá bom? Mas, enquanto isso, busca confiar no Deus que você entregou a vida, porque aí você vai conseguir ficar bem. Você vai conseguir dormir no barco, no meio da tempestade, tá bom? Nós voltamos na nossa próxima reflexão. Até lá!